Graça e paz, família de Deus. Chegamos aqui ao capítulo 11 do Evangelho de Lucas, onde temos várias lições. Nós vamos falar sobre a primeira lição que podemos aprender nesse capítulo, logo no começo, onde a palavra do Senhor diz que os discípulos, vendo Jesus orar, pediu a Jesus que ensinasse eles a orar também. Então Jesus dá a eles ali um exemplo da oração do Pai Nosso, como modelo de oração que eles pudessem ali ter como princípio, como base para a sua vida de oração. Mas Jesus também dá um ensinamento muito importante a eles e conta a eles a parábola do vizinho importuno. Então eles falam que se um rapaz recebesse visitas em sua casa e não tivesse o que oferecer para comer, fosse até o seu vizinho e se pedisse ao vizinho algo para que pudesse oferecer para suas visitas e o vizinho não lhe desse, para que ele perseverasse e o incomodasse batendo em sua porta até que esse vizinho resolvesse lhe dar o pão, mesmo que se fosse pela sua importunação. Então Jesus termina essa parábola dizendo: olha, mesmo vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu não nos dará o Espírito Santo? Então vejamos o ensinamento interessante de Jesus. Além do modelo de oração do Pai Nosso, que é muito importante, Jesus, ao contar essa parábola, ele nos ensina algumas coisas. A primeira coisa é que nós devemos perseverar em oração, mas isso não significa que a nossa oração é algo que muda a vontade de Deus, ou que nós temos pelo poder da nossa oração de mover a mão de Deus a nosso favor. Nós vamos aprender isso com alguns textos bíblicos aqui. Mas o que Jesus estava dizendo, principalmente no final, é o seguinte: vocês precisam ser perseverantes na oração, mas vocês precisam aprender algo. Vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Vocês me pediram algo. Vocês pediram para que eu ensinasse a orar. Eu não vou apenas ensinar a vocês um modelo de oração, mas se vocês crerem em mim, eu vou dar a vocês alguém que vai orar com vocês, vai interceder por vocês, e esse é o Espírito Santo. Nós precisamos entender isso. A palavra do Senhor diz que nós sequer sabemos orar como convém. Nós sabemos que o apóstolo Tiago diz que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Mas Paulo escreve aos Romanos que quando nós oramos, nós temos alguém que, mesmo nós não sabendo orar como convém, temos alguém que nos ajuda nas nossas fraquezas. Esse alguém é o Espírito Santo. E ele diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos ajudando nas nossas limitações. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, que conhece o coração do Pai, conhece as nossas necessidades e conhece a vontade do Senhor, intercede junto ao Pai de acordo com a sua boa vontade. O Espírito Santo sabe o desejo de Deus para nossas vidas. E nós precisamos entender que o apóstolo João também nos ensina na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 14, que nós temos a esperança e a confiança de que quando nós orarmos ao Pai, nós sabemos que Ele nos ouve segundo a sua boa vontade. Louvado seja Deus que Ele nos responde segundo a sua boa vontade. Essa vontade que Paulo também fala aos Romanos, que é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos que o Senhor tem planos perfeitos para as nossas vidas. E nós, muitas vezes imperfeitos, talvez peçamos coisas ao Senhor que nem deveríamos pedir, mas o Espírito Santo está sempre ao nosso lado, nos ajudando nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, intercedendo por nós. Paulo fala também que nós precisamos aprender assim como João. João fala que Jesus é a videira verdadeira. Ele escreveu isso, que são as palavras de Jesus, e que todos aqueles que estão em Cristo e as palavras de Jesus estão neles, esses pedirão as coisas e o Senhor certamente os fará, mas porque estamos ligados em Jesus e as palavras dele estão em nós. Quando oramos segundo a vontade de Deus revelada na sua palavra, certamente nossas orações serão respondidas. Mas para isso nós precisamos aprender o que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 11, versículo 17. Ele diz que nós éramos como ramos da oliveira brava. Fomos arrancados dessa oliveira brava que era o mundo e fomos enxertados na oliveira boa. E agora enxertados na oliveira boa, que também é Jesus, temos o direito de desfrutarmos da essência dessa oliveira boa. Paulo escreve que nós passamos a desfrutar da seiva e da raiz dessa oliveira boa, que é a presença do Espírito Santo. E então agora nós oramos de acordo com a vontade de Deus, com o auxílio do Espírito Santo. E agora, esse alguém que nos foi prometido por Jesus no Evangelho de Lucas, no versículo 13 do capítulo 11, que ele nos daria para nos ajudar na nossa vida de oração,
Ele nos ajuda a orar como convém. E como convém orarmos? Segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O segredo para a vida de oração bem-sucedida é orarmos segundo a vontade de Deus. Nós precisamos perseverar e talvez você pense, mas eu não consigo orar como convém, muitas vezes eu oro e as coisas não acontecem, mas nós precisamos perseverar. Nós temos que aprender que a nossa vida de oração tem mais a ver com o cultivo de uma relação com o Pai e não às vezes com o sucesso nas nossas petições. Veja bem que Jesus, ele orava em secreto. Jesus fazia poucas orações públicas e os discípulos foram incentivados a orar não porque viam respostas públicas das orações públicas de Jesus, porque eles sequer sabiam que Jesus orava, mas eles foram incentivados a ter uma vida de oração porque sabiam que Jesus tinha uma comunhão com o Pai através da oração. E Jesus nos ensina que essa comunhão vai ser gerada quando estivermos ligados na oliveira. Jesus pediu ao Senhor, Lucas capítulo 22, versículo 42, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Você tem o direito de orar e Deus sabe que talvez em alguns momentos você vai errar no seu pedido, mas o importante é você, ao final da oração, com a ajuda do Espírito Santo, dizer ao Senhor, Pai, todavia seja feita segundo a sua vontade. E temos alguém para nos ajudar nessa difícil tarefa de termos uma vida de oração e de comunhão com o Pai. E eu quero orar com você para que o Senhor nos ajude nessa difícil tarefa. Deus Todo-Poderoso, é no nome do Teu Filho amado que nós oramos ao Senhor, clamamos ao Senhor porque o Senhor nos perdoe, porque muitas vezes pedimos ao Senhor as coisas que não convêm. Mas o Senhor sabe das nossas limitações e nas nossas fragilidades e limitações nós queremos ser perseverantes, porque sabemos que o Senhor é um Deus de misericórdia. Tua palavra diz em Hebreus que nós temos que chegar com confiança diante do seu trono, porque de lá nós recebemos graça e misericórdia. O Senhor, por conhecer nossas limitações, usa de misericórdia conosco e nos ministra graça e nos ajuda no momento oportuno. Que a nossa vida de oração seja uma vida perseverante, que nós possamos contar com sua ajuda e a ajuda do Espírito Santo. E sabemos que nós, através da nossa vida de oração, cultivamos um bom relacionamento com o nosso Pai, assim como foi com Jesus. Que o nosso exemplo de vida de oração seja o seu Filho Jesus e que nós, como seus filhos mais novos, assim também possamos orar e ter uma vida de comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama, em nome de Jesus.